Meu nome é Rubenita, eu sou de Vitória da Conquista e membro da Primeira Igreja Batista desde os meus 6, 7 anos de idade, quando a gente somos uma família muito grande, muitos filhos, e começamos a ir para a igreja por convite de uma vizinha nossa. Ela via que a minha mãe sofria muito com tantos filhos e meu pai viajava muito. Então ela tentou ser aquela boa mãe para a minha mãe e começou a convidar minha mãe para a igreja durante as noites de domingo, noites de terça-feira, e nós crianças, nós íamos muito de manhã ou à tarde, quando tinha alguma programação. E em uma dessas idas de ir para a igreja, participar da escola dominical, participar dos programas de criança, houve uma ocasião que teve uma conferência missionária. E foi bem interessante que nós não íamos para a igreja à noite, nós os pequenos, porque tinha que ficar em casa, né? E numa dessas noites, ela falou, mas leva a criança, tadinha, deixa as meninas assistir também, que é para falar sobre missões, que nenhum de nós fazia a mínima ideia do que eram missões. E isso, eu lembro que eu tinha mais ou menos 7, 8 anos de idade. Era uma fase do mês de setembro, outubro, e nós estávamos todos, aquele bando de crianças, vai todo mundo para a igreja, e a gente ia andando, todo mundo feliz, né, andando à noite, que ninguém podia sair à noite. E a gente ia, e foi um tempo muito bom, muito especial, e eu lembro que nessa conferência, o pregador, ele estava falando sobre a necessidade que o homem tem de salvação, mas nessa mesma noite ele falou também sobre a necessidade de, aquele que é salvo, ele precisa anunciar o evangelho também, ele já tem essa responsabilidade. E eu tenho memórias de eu entender isso, eu entender que eu era pecadora, precisava de um salvador, e entender também que, sendo salva, sendo crente, eu tinha essa responsabilidade de anunciar o evangelho. Então são essas as lembranças que eu tenho de quando alguém diz como começou o seu chamado, onde começou o seu chamado para missões. São as lembranças que eu tenho mais nítidas da minha infância. E ao longo da minha caminhada, escola, estudos, trabalho, depois de algum tempo eu fui para o Instituto Bíblico, aprender um pouquinho mais de teologia para missões, fazer treinamento missionário, e ao longo dessa jornada foi ficando cada vez mais claro para mim onde Deus queria que eu fosse, para algum país da África. E eu tinha muito desejo de algum país de fala portuguesa. Eu dizia que eu não tinha capacidade de aprender uma nova língua, e muito menos inglês, que eu achava extremamente impossível um ser humano aprender aquela língua que é tão difícil. E como Deus é tão perfeito e faz as coisas de maneira tão perfeita, fui para trabalhar em Moçambique, mas um dos requisitos, ou um dos pré-requisitos da missão para alguém sair para trabalhar fora do Brasil é ter uma certa habilidade ou capacidade de se comunicar em língua inglesa. E aí começou um dos meus desafios. E consegui, com a graça dele, passei esse desafio e fui trabalhar em Moçambique, onde trabalho até hoje, já quase 18 anos lá em Moçambique. Nós trabalhamos em Moçambique com a Missão Novas Tribos do Brasil. A Missão Novas Tribos do Brasil, a gente fala pilares, né? O nosso alvo é fazer a tradução da Bíblia, o ensino bíblico, com o objetivo, com o desejo de ver o povo ler a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus, aceitar Jesus como seu Salvador, ter uma igreja estabelecida, ou a gente fala uma igreja que caminha com as próprias pernas, e sendo sim esses irmãos que vão também anunciar o evangelho aonde eles estão, né? Ou onde Deus enviar. E temos feito esse trabalho já faz alguns anos em um grupo bem específico. Nós trabalhamos com o povo Maindo. O Maindo está localizado, nós falamos em Moçambique províncias, que são para nós estados, né? Aqui no Brasil. Trabalhamos na província, bem no centro de Moçambique, estamos ali no delta do rio Zambeze. É um lugar muito bonito, muito especial, é a nossa casa, está lá. E tem sido bem especial para nós. Hoje nós estamos numa fase bem especial, bem bonita. Já temos várias porções bíblicas traduzidas, temos vários materiais de alfabetização traduzidos, já tivemos uma turma de alfabetização. Estamos na segunda turma de alfabetização, na própria língua Maindo, e tem sido muito bom ver pessoas tendo a alegria de ler livros na sua própria língua, e é muito bonito ver quando alguém pega um livro que ele lê, olha pra gente e dá umas gargalhadas assim de que não só leu, mas entendeu o que está escrito,
E tem sido muito bom ver pessoas assim, essa é a nossa língua, isso aqui está escrito em nossa língua, não é bonito? É bonito. Então, tem sido muito bom ver Deus usando nossas vidas, pelo menos para mim, aquilo que eu nem sonhava, nem imaginava que Ele faria, e Ele está fazendo, né? A gente fica sempre naquele desafio de que nós vamos chegar lá para ensinar, para mostrar que nós sabemos tudo, para mostrar que nós temos todas as ferramentas. Alguém até brincou, nós chegamos com todas as respostas, só precisam trazer para nós as perguntas. Alguém chama isso de complexo messiânico. Eu lembro que nós chegamos lá e é bem desafiador para nós chegar. Eu penso que nós recebendo alguém talvez teríamos as mesmas reações. Você chega em um local onde o povo vive, a gente fala de agricultura de sobrevivência. Então eles plantam para se alimentar. Então, eles já são os mestres ou os donos e sabem exatamente como plantar, como cultivar a terra, como fazer a terra produzir mais e melhor. E foi bem marcante para nós ver que todo ano termina a colheita, junta todo o mato e queima. Termina a colheita, junta todo o mato e queima. E nós falando ao longo desses anos, gente, mas não queima não, porque está queimada, mata, destrói muito solo. Não, a gente queima, mas destrói muito solo. Não, a gente queima. Ao longo dos anos, nós temos tentado fazer, de você juntar todo o material, folhas, galhos, restos de mato, e vai fazendo os montes, e em algum momento você espalha pelo terreno. E ali você vai produzir, o fruto vai produzir melhor. Milho, feijão, arroz, mandioca, batata. E tem uma vizinha minha, ela se chamava Paulina, Dona Paulina, e ela sempre falava, vocês fazem tudo errado, tudo que vocês fazem é errado, ninguém junta mato, tudo errado, vocês fazem tudo errado. E a gente assim, Senhor, ajuda a gente, porque se a gente faz tudo errado, e a gente vem aqui para ensinar a Bíblia, então a gente vai fazer tudo errado, né? E uma vez ela veio visitar, na verdade, ela passando, e ela falou assim, a senhora enche o terreno da senhora de mato, a senhora nunca vai ter mandiocas doces, as mandiocas vai ser tudo azeite, tudo amarga. E aí uma vez, eu estava quase na época de colher mandiocas, e ela passando, e tinha uma outra senhora trabalhando, colhendo as mandiocas para mim. Aí ela falou assim, essa mandioca tá azeda, né, fulana? Falando pra mim, não, tá doce, prova aqui. Ela é doce mesmo, essa mandioca aqui é doce, tá gostosa. Ela falou assim, mas é porque... Aí Dona Paulina falou, mas é porque também ele faz diferença, eles pegam a folha seca, pegam essa estruma, né, o adubo, e enche a terra fica toda fresca. Aí ela falando, será que é mesmo? Acho que não é não, Dona Paulina falou, não é não, porque eles fazem diferente mesmo. No dia seguinte, ela veio para casa perguntar assim, mas por que a mandioca da senhora é tão doce? Aí eu falei, olha aqui a terra como fica. A terra, se você não tem nada para cobrir, ela fica quente, que é natural, né, do calor. Tira a sandália e põe aqui o pé. Ela tá quente mesmo, né? Aí eu falei, vem aqui onde temos muito mato, folhas secas, cobrindo a terra. Ela tirou um pouquinho, aqui tá fresquinho mesmo, né? Então a mandioca lá embaixo fica bem fresquinha. E na hora ia passando outra senhora. Ela, e aí, Paulina, tá aí no meio das mandiocas amargas da sua vizinha? Ela, não, é doce, menina, vem ver. Aí ela, olha o que eles fazem, ó. Tira aqui pra você ver, pisa aqui, ó. Tá fresquinha, tá vendo? A terra onde embaixo a mandioca tá fresquinha, a mandioca fica doce, fica tudo muito bom. E para nós tem sido assim, bonito, pelo menos no sentido de ver. Parece uma coisa tão boba, como é que você vai ensinar alguém a plantar mandioca? Ou cuidar bem da terra? Para ter muito milho, ou mais feijão, ou mais batata, para a terra produzir melhor, para cuidar melhor do solo. E ao longo desses anos, alguém falando que quando nós chegamos lá, éramos casados, mas não tínhamos filho. E as pessoas sempre dizem para nós, você só come pão, né? Que a senhora não sabe cozinhar, a senhora não sabe fazer nada. Aquela maneira de dizer assim, vocês não sabem fazer nada, vocês não têm nada para ensinar para a gente. E é bem interessante ver que ao longo dessa jornada, tem pessoas chegando para nós, pedindo para a gente ensinar a ler a língua deles, a ajudar os filhos a aprender a fazer os exercícios da escola em português e vindo para nós. Mas aquele livro que você traduziu da Bíblia, como é que é? Lê um pouquinho para a gente, explica um pouquinho para a gente, conta a história, ou alguns que vêm da cidade. Nós fomos lá, fomos na igreja e ouvimos isso, explica para a gente, é isso mesmo que tem na Bíblia? Então assim, você vê que ao longo da caminhada, Deus vai mostrando que não é que nós temos tudo para ensinar para eles, mas ao longo da caminhada eles vão percebendo que sim, eles têm alguma coisa para ensinar para nós, que é muito mais importante do que cuidar melhor do solo, saber melhor ler português ou ler na língua, mas a palavra de Deus é muito
preciosa e eles conhecem essa palavra e podem ensinar para nós. Então tem sido muito bom essa caminhada, essa jornada de ver que Deus tem usado nossas vidas por misericórdia, né? Para fazer algo especial na vida daqueles que Ele colocou em nossas vidas. O que eu diria para alguém que tem... A gente tem muito aquele desejo de dizer assim, para alguém que é jovem, né? Que está começando a vida agora. Mas eu diria para aquele que está acompanhando ou assistindo esse vídeo em algum momento, é muito bonito tudo que Deus faz em nossas vidas que não faz sentido para a gente. No momento, hoje, lendo, estamos na semana de Páscoa, né, estudando um pouquinho sobre Páscoa, lendo um pouquinho sobre Deus ensinando, Jesus, ele ensinou uma oração modelo, nós chamamos de oração do Pai Nosso, né? E Deus sabe exatamente o que a gente precisa, mesmo antes da gente pensar naquilo que a gente precisa. Então, Deus sabe exatamente o que a gente precisa e Ele sabe exatamente como Ele quer usar nossas vidas. E o desafio que eu deixaria, especialmente para aquele que já tem Jesus como Senhor e Salvador, deixa Deus usar a sua vida da maneira que Ele quer. Não traga a sua vida para Deus assim e falar, Senhor, está aqui a minha vida, usa, mas não traga a lista para Deus daquilo que você quer fazer, né? Mas eu gostaria que fosse dessa maneira, que fosse assim. Mas entregue-se nas mãos de Deus como um barro, né? E Ele vai fazer o melhor vaso da maneira que Ele quer, ou vai moldar como Ele quer, né? Só deixa Ele moldar como uma tela branca, né? Deixa Ele pintar o quadro como Ele quer, da maneira que Ele quer. E Ele, como mestre perfeito, vai fazer maravilhas. Se a gente deixa, né? Deixa Ele ser Deus e ser o mestre perfeito que Ele é.